Pessoal, aula número 7, medindo comprimentos, realizando medições. Matemática. Lembrando que essa atividade se encontra na sua apostila, na página 73. Nessa aula nós trabalharemos situações do dia a dia, do cotidiano, envolvendo medidas, certo? No nosso dia a dia nós trabalhamos, nós lidamos diversas vezes, em diversas situações, com medidas, nos deparamos com medidas, resolvemos essas situações e nem nos damos conta. Vamos lá para a página 73. Medindo comprimentos 1. Como o professor disse, no nosso dia a dia nós nos deparamos com diversas situações onde nós precisamos medir. Por exemplo, quando nós vamos cozinhar, nós precisamos medir, saber a quantidade de comida nós vamos fazer. O arroz, se você vai fazer arroz para 3 pessoas é uma medida, para 10 pessoas é outra medida, para 20 pessoas outra, e assim por diante, né? Então você mede, você baseia, você quantifica, né? Se você vai fazer um bolo, você precisa medir a farinha, o leite, os ovos, o açúcar, o fermento. Um pão da mesma forma e assim por diante, né? O tempo todo, no dia a dia, então, nós realizamos medições, né? O cozinheiro, a cozinheira realizam medições o tempo todo. É preciso trabalhar com medidas. E hoje nós vamos trabalhar com medidas de comprimento, certo? Vamos lá então. Nós temos aqui uma situação onde 3 grupos de alunos de uma mesma classe vão construir maquetes sobre uma placa de isopor que é do mesmo tamanho, tem a mesma medida. As placas de isopor de cada grupo possuem a mesma medida. Como eles vão precisar de papel para forrar essas placas por completo, um representante do grupo anotou o tamanho do papel que eles vão precisar. Essa é a anotação do grupo 1, a anotação do grupo 2 e a anotação do grupo 3. Para solicitar na secretaria da escola o papel necessário para cobrir a placa de isopor, certo? Nós temos aqui então 3 anotações diferentes. Cada grupo fez uma anotação e anotou de forma diferente. Você vai ler essas anotações com calma, com cuidado, para responder as questões que se seguem. Primeira questão. Se as placas de isopor são do mesmo tamanho, como foi possível aparecer 3 medidas tão diferentes? Olha lá, 3 medidas diferentes. As informações que eu tenho em cada papel são informações diferentes. Por quê que isso aconteceu? Qual vai ser mais útil? Qual desses três papéis aqui, desses 3 recadinhos, né? Qual informação dessas será mais útil? E por quê? Você tem que explicar o porquê. Qual que você escolheu e explicar o motivo, né? O porquê que essa informação será útil. Muito bem, para encerrar então um texto complementar falando um pouco sobre o sistema de medida, o sistema métrico, né? Imagine você que na antiguidade as medidas não eram padronizadas, as pessoas utilizavam partes do corpo para fazer medidas. E isso gerava uma confusão muito grande, porque o meu palmo não é do tamanho do seu. O seu palmo não é do tamanho do palmo da sua mãe, do tamanho do palmo do seu pai, e assim por diante. O meu passo não é do mesmo tamanho do seu. O meu corpo, a minha altura não é a mesma altura sua, né? O meu braço não tem a mesma medida do seu e assim por diante. Então imagina para medir terrenos, para medir objetos, que confusão não acontecia. Por quê? Justamente a parte do corpo de uma pessoa não é padrão, não é padronizado, não tem a mesma medida, não tem o mesmo tamanho. As pessoas não são padronizadas, né? Imagina uma pessoa pequena para utilizar o passo para medir alguma coisa e uma pessoa alta utilizar o passo para fazer a mesma medida. Gerava uma confusão. Qual ia considerar então? Da pessoa mais baixa ou da pessoa mais alta? Né? Para quem era a vantagem?
E veja bem, essa confusão ela permaneceu até 1793, quando os cientistas que participaram da Revolução Francesa anunciaram a criação do sistema métrico decimal, que é um sistema de medida padronizado. Nós utilizamos, por exemplo, o metro para medir, né? Sistema métrico, metro. E nós temos os submúltiplos do metro, centímetro, né, milímetro, e os múltiplos do metro, quilômetro e assim por diante, certo? E o Brasil, então, adotou esse sistema de medida, esse sistema métrico de medida, em 1862. Veja que não faz muito tempo. Até 1862, essa confusão permaneceu, né? Onde cada um tinha um padrão para poder realizar as medidas. Enfim, voltem, leiam o texto, pensem sobre esse assunto, relacionem esse assunto com o dia a dia de vocês. Respondam as questões, busque compreender cada uma dessas questões. Bom trabalho para todo mundo.